Bem, eu fiz alguns vídeos aqui de alguns temas gerais que a gente vê no dia a dia no consultório, qualquer médico vê, né? Porque são doenças muito frequentes, né? Uma delas é a diabetes, é a pré-diabetes, né? E é um problema muito sério, que não costuma dar sintoma muito agudo, nem problema. Às vezes você vai operar um paciente, ou ele passa por você com a queixa de consultório, e quando você vai ver, o paciente está com sobrepeso, obesidade, açúcar alto, uma série de coisas, e acaba dando sintoma neurológico também. Então eu vou explicar para você assim de forma bem simples, né? Bem prática, né? Forma de você reduzir o açúcar no sangue, né? Formas não medicamentosas, porque a medicação médico que vai passar, né? Ele vai te orientar, né? Mas às vezes é uma pessoa que já faz o tratamento com o médico e vai ter uma informação a mais aqui, tá bom? Então eu vou dizer para vocês. E por que isso é tão sério? É um dos principais causas de problemas que as pessoas vão ter no futuro são relacionados com açúcar. Pressão alta e diabetes são os dois problemas mais comuns, né? E eu sei que muita gente às vezes não acompanha direito, mas tem que ir com o clínico, médico da família, endocrinologista para tratar. Na maioria das vezes, quando a pessoa tem diabetes, só com tratamento medicamentoso mesmo para controlar, né? Mas existem medidas clínicas que ajudam até o uso da medicação e às vezes a pessoa pré-diabetes consegue reverter, né? Número um, né? A prática de atividade física. Eu falo o tempo todo aqui de atividade física, porque pra gente na parte neurológica, até pro funcionamento do cérebro, que vocês perguntam muito aqui sobre memória também, a atividade física ajuda muito, né? Não só o aumento de gasto calórico, né? Funcionamento melhor dos órgãos, né? Ganho de massa muscular, né? Uma série de coisas vai fazer com que o seu açúcar reduza só por você fazer atividade física. Então a prática de atividade física vai ser número um de medidas que você vai ter que tomar, né? Segundo, redução de carboidrato. Quando eu digo redução de carboidrato, óbvio que vai ser uma orientação com o nutricionista, ou com o seu médico te explicando, né? Mas de maneira geral, os açúcares, né? Ele tem uma relação muito grande. Em especial o paciente que é pré-diabético, tem diabetes, né? Que tem uma tendência, vamos colocar assim, genética para desenvolver essa doença. Ele tem que o tempo todo estar controlando com isso, né? Não é fácil. A gente sabe que o açúcar ele funciona e age no nosso cérebro. Tem até um vídeo aqui falando, né, como os açúcares agem no nosso cérebro. Tem um vínculo muito grande, uma relação muito grande com prazer, sensação de bem-estar, tudo isso. Por isso que é tão difícil a gente controlar. Por isso que a gente quer tanto, a gente fica naquela fissura que a gente fala, naquela vontade de comer um doce, comer um chocolate. Mas a gente tem que entender que a redução desses alimentos vai ajudar sim na redução do seu açúcar sanguíneo, né? Por isso que quem é diabético tem todo aquele controle alimentar, todo aquele cuidado, toda aquela preocupação, porque os carboidratos eles têm um papel muito grande, né? Já que a gente for no caminho da alimentação, né? Alguns alimentos, né, em especial, né, ricos em fibras, né, os legumes, as frutas, né, todos esses eles também vão ter um papel muito grande, ele modifica, ele ajuda o nosso metabolismo para você reduzir o açúcar. Então, não só evitar a ingesta dos carboidratos, redução, tudo isso, óbvio com orientação médica, né, que não pode comer mais, mas tem que ter um controle rigoroso disso, o médico vai te orientar, endocrinologista, o clínico, o nutricionista, né, associado a isso com aumento desses alimentos, né, que tem muitos desses açúcares adequados para você e não tão arriscados como esses outros industrializados que eu falei que é a grande preocupação para a gente, né? E os alimentos ricos em fibras, né? Que envolve as frutas, né? Uma série de alimentos que vão ajudar a reduzir o seu açúcar também sanguíneo, né? O outro aspecto muito importante que as pessoas não sabem, mas tem uma relação direta e muito relacionado com a elevação do açúcar é o sono. E uma coisa curiosa, eu tenho muito vídeo aqui falando do sono, insônia, é um problema muito comum que vocês perguntam aqui para o seu neuro, como funciona o cérebro e tal. Quando você não tem quantidade de sono adequada, que a gente fala de 6 a 8 horas todos os dias, seu corpo ele entra no estado de alerta, aumenta o nível de cortisol, né? Você tem às vezes um sono não reparador, você fica às vezes mais lento, né, durante o dia, você fica aquela sensação meio de ressaca, de cansaço, né? E isso altera um monte de hormônio no seu cérebro que pode sim elevar até de forma crônica o seu açúcar sanguíneo. Então, o sono, ele tem um papel essencial no controle do seu açúcar. Se você, eu quero controlar o açúcar, estou pré-diabético, isso e aquilo, o que é que eu vou fazer? Controlar o sono. Eu tenho um sono, insônia, isso e aquilo, por que você tem insônia? Tem que investigar, às vezes vai precisar tratar a ansiedade, né? Às vezes é o quadro depressivo que está atrapalhando o seu sono, você vai precisar tratar também. Então esse seria um outro aspecto importantíssimo que você tem que acompanhar para ver para redução do açúcar no sangue. O outro, o próximo, parece óbvio, mas não é tão óbvio, né? Você tem que controlar. Como assim? Às vezes um paciente, isso acontece muito comum no consultório, fala assim, eu tenho açúcar alto, eu sou pré-diabético. Tudo bem, tá ok, estamos em 2022, né? Eu tô gravando esse vídeo. Quando foi o último exame que você fez? 2016. Muito comum. Às vezes a pessoa faz o exame lá atrás, ela assume que continua com o mesmo nível de açúcar e às vezes não faz acompanhamento.
Então, é muito importante você fazer o acompanhamento, a dosagem com o seu médico, o seu clínico. Normalmente, a maioria dos check-ups para o adulto, né, eles vão fazer o check-up anual e vão incluir a glicemia. Né? Tem os outros testes, que a hemoglobina glicada e outros que você vê até de forma longo prazo, como é que está isso e tal, que são adequados também, mas a glicemia vai ter um papel essencial sobre isso. Então, dosar é muito importante, senão você cria um mundo na cabeça que está ok ou que está com o mesmo nível, e às vezes você nem está mais pré-diabético, você está diabético e não sabe. Então, fazer o teste, verificar o açúcar é muito importante, né? O outro aspecto, que é um aspecto bem relevante, é a redução de peso. Eu falei de atividade física, falei de alimento, mas o peso em si, né? Você está com sobrepeso, você está com obesidade, isso vai interferir e aumentar muito a sua chance de ter uma diabetes, ou ter uma pré-diabetes, e ter complicações relacionadas à diabetes, que envolve infarto, AVC, aumenta muito a chance de ter um AVC se você está com sobrepeso, em especial no contexto de pré-diabetes e diabetes, né? Que antigamente as pessoas chamavam dessa doença plurimetabólica, essas doenças que vêm juntas, né? Pressão alta, diabetes e a obesidade. Então acaba que as orientações quase que a gente dá para controlar uma vai ser para controlar a outra, e se controla uma, acaba controlando a outra. Elas vêm junto e também, se você controlar bem, elas vão embora junto. Então você tem que estar muito antenado. Lembrando, maioria dos pacientes com diabetes, eles só vão ser tratados com remédio. Quando eu digo só vão ser tratados, não, eles precisam do remédio e essas medidas também. Então, muitas vezes o paciente fala, eu quero tratar de forma natural. Às vezes você está numa pré-diabetes, isso e aquilo, dependendo do seu nível, dá para fazer. Mas o seu clínico endócrino vai ver do seu caso específico. Não tenha medo de tomar remédio. Não é que o remédio vai prejudicar, você vai ter consequências. O remédio é necessário em grande parte dos casos, tá bom? Então, quando eu digo tratar só, não é que só o remédio funciona, né? Mas muitas vezes o remédio vai estar no centro desse tipo de tratamento, né? Porque você precisa. Tem um vídeo aqui sobre diabetes explicando, procura aí também, que eu explico melhor para vocês, né? Apesar de ser neurocirurgião, apesar de eu falar muito de neuro aqui no canal, saúde é saúde. A gente divide em especialidade para ajudar, mas o meu dia a dia, que eu vejo de complicação, ferida operatória com paciente com diabetes descompensada, que é diabético e não trata bem, é pior, infecta mais a ferida. Paciente que opera uma neurocirurgia, o desfecho é pior em média. Se ele tem diabetes, a diabetes está descompensada. Então o corpo é um só. Não adianta nada eu fazer meu papel muito bem e não explicar ao meu paciente a importância dele tratar diabetes. Vai ter infecção, vai ter essa intercorrência, não vai ficar bem na UTI, ele se alimenta mal, a cicatriz não fica legal. Por isso que é importante você entender que das prioridades, até das doenças que eu falo e tudo, muito mais relevantes vão ser essas outras. Diabetes, hipertensão, obesidade. Essa tríade aqui no Brasil, ela tem ganhado muito destaque, não tem mais falta assim, de escassez de alimento, né? Fome reduziu muito aqui no país e a obesidade está sendo um problema muito sério, tá bom? As pessoas, ainda mais com a inflação, com essa crise que a gente está vivendo, as pessoas não conseguem comprar os alimentos mais corretos, muitas vezes por aspecto econômico, e compram alimentos com alto índice glicêmico, que engorda, tudo isso, não tem uma alimentação muitas vezes saudável, tá bom? Espero que tenha ajudado, um abraço. Vamos lá mudar esse cenário.